Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lili e hoje eu estou aqui com um vídeo diferente. Hoje não vai ser tag, hoje vai ser coisas que acontecem comigo, com a minha família. Foi pessoas que mandaram sugestões sobre isso, então eu quis fazer um vídeo dentro disso. E aí não soube exatamente qual seria o título, então eu coloquei coisas sobre minha vida e minha família. Então vamos lá, né? Eu vou começar falando. Antes, eu queria mandar um beijo pra Eliane. Beijo, Eliane, que tá aqui no canal comigo. Muito obrigada pelo carinho. Você também tem um canal, tô te seguindo já. E pra Gisleide, que eu tinha. Eu falei no vídeo passado que era Gislane, né? A pessoa quando passa dos 30 já era. Mas é Gisleide. Beijo, viu, Gis? Pra você. Vamos lá. Eu vou falar sobre o dia do sim. Eu tinha dito pra vocês a semana passada onde eu ia vir aqui fazer um vídeo falando sobre isso. E assim, foi bem bacana. O dia do sim é o que é o dia do sim. Eu, na verdade, assisti um filme com meu filho. E aí, ele me chamou para assistir com ele. Ele viu o trailer do filme e tal. Era uma família onde os pais trabalhavam os dois e os filhos sempre na correria, escola e tal e tal. E aí o que acontece? Era tudo não, 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 não e não. E aí os filhos pediram, já tinham, né, na cidade, já tinha isso, o dia do sim, só que essa família não adotava isso. E aí resolveram adotar. E foi assim muito bacana. Eu pude trazer pra mim, eu tô passando aqui pra vocês porque vai ser bom vocês que têm filhos e tal. Muitas coisas, eu tive o dia do sim a semana passada. Deixei Marcos, meu filho, né? Pra quem não chamam de Marcos de Gabriel, o nome dele é Marcos Gabriel. E aí ele teve o dia dele do sim. Agora sim, você tem que colocar algumas regras, tipo, fazer, né, as responsabilidades de casa, os afazeres de casa, as tarefas, e você colocar, impor limites. Por exemplo, ele não pode pedir nada que vai servir para o futuro, tipo, um animal de estimação, algo que vai ser, que vai ter durabilidade. Não pode, tem que ser a coisa do momento. E assim eu pude perceber, sabe? Porque muitas vezes a gente fala não para os filhos, não para os filhos, não, 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 não. Onde a gente pode dizer sim. Então, assim, para mim foi libertador. Porque hoje eu já sei o que eu posso dizer sim ou não. Mesmo estando num dia comum, que não é o dia do sim, eu consigo entender, assim, tipo, o que eu posso realmente dizer a ele não, o que é que tem que ser não, não e não, e o que é que tem que ser sim. Então foi bacana, eu achei legal. Tô trazendo pra vocês porque eu sei que muitos aqui têm filhos e até serve também pra casais, porque assim, às vezes a gente entra um casal, né? A gente tá namorando e a demanda, o trabalho e tal, as atividades do dia a dia não deixam a gente. Vamos fazer isso, às vezes outro fala, vamos fazer isso esse final de semana, ah, não dá. Vamos fazer isso, ah, não dá. Vamos fazer aquilo, ah, não dá. E sempre não, não, não. Então, tire um dia pra vocês fazer assim, as coisas que vocês sempre dizem não. Ah, isso aqui não, vou deixar pra segunda, pra terça, pra semana que vem, mês que vem. Tente fazer. O meu filho funcionou. Eu vou fazer isso sempre, uma vez por semana. Vou tirar um dia do sim, que é pra liberar tudo que ele quer, né? As coisinhas. Só se não tivesse na pandemia, seria bom a gente passar o dia fora e fazendo tudo na rua. Mas como, infelizmente, né, a gente tem que ficar em casa, então a gente tá fazendo isso em casa mesmo. Mas tá sendo bem legal, eu amei. Vamos lá pra segunda. Falar de pessoas que são diferentes do que é comum. Assim, ó, o comum são as pessoas com falta de amor no coração, com falta de afeto, com falta de empatia. São essas coisas, né, que a gente tem vivido muito. As pessoas se pensarem só em si próprias. Então, assim, a gente passa por pessoas que acaba que a gente associa, né? Onde que, já que a maioria é assim, né? Então a gente não vai encontrar nunca uma pessoa que seja diferente e tal, tal. Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa, a gente já até desconfia, né? Às vezes a gente desconfia, acha que é a pessoa e tal. Se for mulher com homem, o homem tá interessado. E às vezes não é. São pessoas bondosas que realmente ainda tem. Infelizmente, a maioria não são, mas ainda tem aquelas minorias que Deus nos honra de passar por nossas vidas. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo. E assim, ó, foi muito bacana. Foi bacana porque eu pude fazer entendeu? De não achar que todo mundo
vai agir da mesma forma, porque é a mesma categoria, porque às vezes a gente homem é tudo igual, mulher é tudo igual, motorista é tudo igual, entendeu? Cobrador, policial, tem aquelas coisas de dizer que todo mundo é igual, mas não, cada área profissional tem as pessoas que se destacam positivo e as negativas, né, que dá pra você entender, conseguir diferenciar um do outro, porém a gente acha, generaliza, porque sempre a maioria. Então o que aconteceu? Eu tava indo pra casa da minha prima, tava na casa da minha irmã, em Salvador. Eu tava indo pra casa da minha prima. E aí eu precisei e como eu tava sem condição, eu tava sozinha, eu precisava de uma condução pra chegar até a casa dela. E aí a gente chamou um aplicativo, né? Pelo aplicativo, que é Uber. Aí a gente chamou, a minha irmã chamou pelo cadastro dela. E aí quando chegou o Uber, era uma pessoa estranha, a gente nunca tinha tal. Aí eu entrei e tal e fui até o destino. E a minha irmã disse que sabia de cor já o endereço, colocou, né, o destino e tal. Fomos. E quando chegou no local, que o condutor falou pra mim, olha, a gente já chegou, viu? Tá marcando aqui que o local de desembarque já chegou, finalizou já. Aí eu olhei pra um lado e pro outro e não era o local que eu tava indo. Aí eu fiquei preocupada. E era um lugar tão, assim, arriscado. Porque visivelmente eu nem sabia onde eu estava. Mas você sabe que você nota, tem lugares que você está, que é perigoso, você nem sabe. Tem que alguém te chamar, te alertar. Olha, você tá aqui, cuidado, guarda o celular e tal. A gente sempre se pega assim, né? Em situações assim. Só que tem outros lugares que você já chega, você nem conhece, mas você já sabe que ali não é um lugar bom. Foi justamente esse lugar. E aí eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, esse homem vai me jogar aqui, que eu não sei nem onde é. E aí, eu vou comer minha carne e enterrar o corpo. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu fiquei. Aí eu finalizou, ele foi, finalizou. Aqui tá dando que aqui é o final. Aí eu falei, meu Deus. E quando eu falei, meu Deus, já vi tocando uma corrida aí, eu falei, meu Deus, agora ele vai mandar eu descer e que ele tem que ir, seguir a viagem. Eu fiquei desesperada. Aí ele teve a ideia. Pra onde você tá indo? A pessoa, você tá com o número da pessoa? Eu falei, tá aqui, tal. Eu fiquei tão nervosa. Aí eu falando, né, com minha prima no telefone, falando com ela. E aí ela disse pra mim, aí ele falou, pergunte ela onde é. Ela falou, você tá onde? Eu, menina, eu não sei nem meu nome, que dirás onde eu tô aqui, eu não sei onde eu tô. Aí ela pegou e falou comigo, né? Aí ela, e agora? Fala aí um ponto de referência. Pior não é nada, a gente se parou no meio do nada. Tipo assim, sempre tem um lugar, mercadinho de não sei aonde, né? O depósito de não sei o que, farmácia. Não tinha nada, só casa. Número de casa disso, eu tô vendo casa, número de casa. E parece que quando você fica nervosa, é pior que você não consegue nem falar, nem escutar, processar direito. Ele pediu o meu telefone, deixa eu falar com ela aí. Aí ele falou e tal com ela no telefone, aí ela passou. Ela disse que também não sabia direito porque ela tava morando lá há pouco tempo. E aí acabou que eu fiquei desesperada. Pensa numa pessoa desesperada, só tocando corrida e ele cancelando. Tocando corrida e ele cancelando. E eu falei, meu Deus do céu, esse homem vai me deixar aqui. Não é possível, o tempo passando e eu nervosa. Ele, calma, não precisa ficar nervosa que a gente vai achar. Aí eu falei, mas você tem as pessoas que tá aí, não se preocupe. Eu só vou sair daqui quando você encontrar a pessoa que você veio. Eu não vou te deixar aqui em um lugar deserto desse, deserto, né? Aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu, é bom demais. Então, daqui a pouco esse homem também tá junto aqui pra fazer alguma coisa comigo, que tá bom demais. Eu já desconfiei que tava bom, né? Porque a gente tá acostumado com as pessoas, cada um pensar em si, né? E o resto é resto. Aí eu fiquei assim, tal, só que aí ele foi entrando na rua, perguntando a outra e tal, até a gente achar. E aí, enfim, a gente achou a casa da minha prima e achei aquilo tão louvável, aquela atitude dele, aquela postura. E acabou que a gente se tornou amigo, né, querido Davidson? Beijos, abraços pra você, meu querido. E hoje a gente fica, ó, eu e Mai. Mai, beijo, Mai. Fique daí, eu não posso, você fica no pé dele. Ele fala que a gente que ele é escravo da gente, não é mais motorista. Beijo, querido. Beijo pra Arthur também, viu? Então, é isso. Então, a gente acaba passando, né, por pessoas que têm um diferencial e a gente
não sabe, a gente fica com medo, porque a maioria das pessoas não são assim, não estão nem aí. Já aconteceu outras situações comigo, onde eu tava dentro do carro, com a minha mãe, com meu filho, com mais duas crianças. A gente procurou o destino e não conseguiu achar, porque o GPS não estava batendo certo. Ele disse, vocês vão ter que descer, porque eu tenho que ir, que tem outra pessoa para eu pegar. E ele deixou a gente no meio da rua, entendeu? Então você vê uma pessoa ficar ali com você até o final, então você vê que são pessoas que são diferenciadas mesmo. Não é comum, entendeu? É a minoria. Aí vamos fale sobre sua gestação. Falar sobre minha gestação. O que eu posso falar da minha gestação? Quem me acompanhou sabe. Foi uma gestação maravilhosa, apesar de ter sido de alto risco, né? Porque como eu sou acima do peso e na época eu tava com a pressão oscilando por causa da má alimentação onde eu trabalhava, então foi uma gravidez de alto risco, mas eu não senti nada, não senti enjoo, nada, nenhuma tontura, desmaio, azia, nada, não senti nada, foi uma gravidez totalmente assim saudável. E até depois também, assim, na amamentação, eu me preocupava muito, porque a minha irmã mais velha teve muita dificuldade para amamentar as filhas e tal. E ela sofreu muito, doía muito no momento que ela amamentava. Eu tinha aquele medo, sabe? De dizer assim, no momento, que é o momento mais lindo, né? Que é a mulher amamentar o filho. E eu pensava, poxa, você amamentar com dor e tal, não deve ser. Minha irmã chorava, amamentava e chorava ao mesmo tempo. E ela chorava de dor. Então aquilo me preocupava muito, mas nem isso. Graças a Deus, Deus me deu uma bênção que eu não tive dificuldade com nada. Nem durante a gravidez, nada, 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 nada. A única coisa, e também não tive aquele desejo mirabolante, sabe? Eu tive, o desejo era pinha e batata palha, só foram os meus desejos. Não enjoei perfume, não enjoei comida, não enjoei nada, nada. Foi tudo tranquilo. Nunca, assim, vomitei, nunca, não. Foi uma gravidez bastante saudável. Falar sobre após o nascimento dele. Foi bacana também, porque eu tive uma equipe boa, viu? Uma coletiva. Era o pai dele, estava vivo, meu pai, meu irmão, minha irmã, minha mãe. E foi muito bacana, assim, porque eu pude ter a ajuda de todo mundo. Se eu fosse pensar por esse lado do trabalho, que eu não tive nenhum com ele, eu teria a casa cheia de filho, que não é o caso, né? Mas foi muito maravilhoso. Falar sobre educar e disciplinar não é uma tarefa fácil. Não é não, mas assim, como eu já vim de uma criação que já tem algumas, entendeu? A gente já vem de um padrão assim de como fazer aquilo para dar certo, como criar estratégia para poder funcionar. Então eu já mais ou menos coloquei meio que caminho andado, entendeu? Então ficou mais fácil. Eu digo que eu não tenho dificuldade de educar o meu filho, porque também eu tenho ajuda, né? Eu tenho meu pai que sempre foi presente, minha mãe também. E aí eu consigo. As pessoas que convivem comigo falam que eu sou uma mãe maravilhosa. Eu tento, né? Mas vamos dizer que meu filho também fala isso, né? Eu me sinto honrada. Falar sobre os desafios de ter um filho com quase 11 anos. É um desafio enorme. Cada dia uma pergunta, né? Cada dia uma pergunta, meu filho, que eu tenho que... cada saiadinha, sabe? Que eu tenho que... driblar aqui, driblar ali, mas dá pra... vai! Porque assim, eu acho que tem... cada coisa tem sua idade pra você saber, entendeu? E eu quero que ele saiba por mim. Eu não sou de mentir pra ele. Eu posso, assim, camuflar, sabe? Algumas perguntas. Assim, tipo... quando ele me pergunta algumas coisas que eu sei que não tá na idade dele saber totalmente, eu camuflo um pouco. Até porque a rede social tá aí, né? A escola. Então, a gente tá vivendo em um meio que é muito aberto, muito amplo. Então, pra ele não saber por outras pessoas, ele acha até que, meu, mentiu, não quis contar e tal e tal. Então, eu sempre tenho esse cuidado, mas é difícil, mas a gente chega lá, né?
falar sobre o homem ideal pra você. O homem ideal pra mim. Olha, o homem ideal pra mim é um homem carinhoso, é um homem prestativo, atencioso, é um homem de bom caráter, um homem fiel, um bom filho. Pra mim é essencial, é crucial. Os meus amigos e as pessoas que eu me relaciono tem que ser um bom filho, que eu acho que é uma característica muito, assim, que, sabe, diz quem você vai ser. Assim, porque assim, eu não me vejo convivendo com pessoas que não são bons filhos, entendeu? Porque o convívio faz você enxergar, faz você ver, conhecer as pessoas melhor e tal e tal. Então, enfim, o homem ideal pra mim é esse, um homem que me respeite, que me considere, que aceite meu filho, que goste da minha família, enfim, um cara trabalhador, um cara honesto, né? E é isso que eu peço de um homem, o homem ideal pra mim. Falar sobre remoer as coisas. Quem falou isso aqui eu sei quem foi, mas eu não vou falar não pra não entregar. Remoer as coisas, realmente. Eu acho que deve ser terrível, porque normalmente eu que remoo. Então eu não me deparo na situação onde que as pessoas remoem as coisas, mas não é que eu queria não. Eu acho que deve ser bem ruim. E eu tô me policiando com isso, assim, porque tem pessoas que não falam, se calam, mas eu já ouvi pessoas assim me falar aqui de que você de novo com essa conversa. A gente não já resolveu, não já falou sobre isso, por que tá voltando com essa conversa? Então, assim, e tem pessoas que conseguem fazer com que você veja que está errado sem precisar estar falando alto, falando grosso, entendeu? Então, pra mim é melhor, funciona melhor. Então agora eu tô me tratando com relação a isso, a tá remoendo as coisas. Às vezes eu tô ali querendo falar, mas eu tô na minha fase de mudança, aí eu fico ali segurando, contando de 1 até 10. Boto uma água santa na boca pra não falar, entendeu? Porque quando você bota água santa no mental. Você pensa que tá com a água, aí fica lá, disparando. Passar, você conta de 1 até 10, se 10 não funciona, você conta até 20, conta até 30, vai contando, ainda bem que os números são infinitos, porque senão você vai contando até você não conseguir falar, entendeu? Você tem que contar. Que bom, né? Porque se fosse de 1 até 10, uma hora ia parar. 1 até 10, acabou. Você começa a falar. Não, aí não tem. Pronto. Né? Falar sobre como você se sente depois de estar viúva. Olha, eu digo a você. Eu sinto falta mais, sabe, de quê? Assim, de companhia, de uma conversa, deixa eu ver. Na verdade, eu sinto mais falta afetiva, sabe? Aquela questão de... Eu sou muito romântica, pra quem me conhece, sabe? Sou muito romântica, sou muito pegajosa, eu gosto muito de estar perto, eu gosto de ouvir, eu gosto de fazer carinho. Então, essas coisas me fazem sentir, assim, né? É o que mais marcou pra mim com relação a depois esse processo meu de estar sem casar novamente, sabe? Mas eu quero, assim, sabe? Mas tá difícil, menino. Tá difícil, mas vai chegar. Vai chegar, né? Vai chegar, mas assim, ó, a minha dificuldade só é nessa questão de lidar com a minha maneira de ser, porque, na verdade, pra gente ter alguém tem que se encaixar. E às vezes a gente é egoísta. Às vezes a gente quer que as pessoas se encaixem no que a gente quer, mas a gente não percebe que coisas que a gente faz também faz com que a gente não venha se encaixar com as pessoas, entendeu? Então, assim, é bom pra gente refletir, entendeu? Às vezes quem já tá também dentro do relacionamento, sempre que tem uma discussão, uma briga, aí que vai contar pra alguém, sempre a pessoa se vitimiza, sempre é o outro que tá errado, e às vezes o erro tá dentro da gente, tá com a gente, nas atitudes, nas ações, no que a gente fala, no que a gente pensa. Às vezes a gente pega até no pensar, julga e tal, então, às vezes pode vir da gente, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Eu vou ficando por aqui pedindo a vocês para que dê um joinha, gente. Visualizem, assista o vídeo, mas também deixe, ó, o joinha, compartilhe para todos que não viram ainda. E beijo para todos, tá, querido? Tchau, tchau. Fica com Deus.